25 dicas para postar nas mídias sociais do médico reumatologista. Se você é uma médica reumatologista, é um médico reumatologista, e de vez em quando te dá um branco, você não sabe o que postar nas suas mídias sociais, qual tipo de post gera resultados? Nesse vídeo eu vou te dar 25 dicas, mas não são qualquer dicas. Nós entramos nos canais, por exemplo, de vídeos no YouTube dos médicos reumatologistas, o que faz mais sucesso nesses vídeos. Nós também verificamos o Instagram de muitos desses médicos e vimos quais é o tipo de conteúdo, quais são os tipos de conteúdo, na verdade, que geram mais engajamento. E aí eu vou trazer para você um aparato dos 25 principais, tá certo? Então, médico celebridade, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de marketing médico aqui no meu canal. E o assunto de hoje são 25 dicas para o reumatologista postar nas suas mídias sociais, seja Instagram, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia que você acha interessante. Eu vou te dar aqui a ideia do post. E como são 25 posts, nós vamos separar em blocos de 5, ou seja, serão 5 blocos de 5, no total 25 posts. Cada um desses blocos vai ter pelo menos uma estratégia e você vai entender bem como que vai funcionar. Essas primeiras 5 dicas para você postar no seu Instagram ou na sua mídia social de reumatologista, nós vamos começar sempre utilizando a palavra reumatologista. Por quê? Nós vamos utilizar no título a sua especialidade. Então, o primeiro conteúdo que eu sugiro que você poste é um conteúdo assim: reumatologista, o que faz? Por quê? Porque a gente notou que muita gente tem dúvidas sobre o que o reumatologista trata, o que ele faz, e eles estão buscando essa informação. Então você precisa ter um conteúdo assim: o que faz o reumatologista? Outra dica: reumatologista alerta sobre fatores de risco para a gota. Então muita gente tem essa dúvida, você vai falar: reumatologista demonstra por que a fibromialgia dói tanto. Então a gente sabe, né? O paciente tem fibromialgia, ele é um eterno curioso sobre a doença dele. E é um assunto interessante. Por que ela dói tanto? Reumatologista explica o que são as doenças autoimunes. Então essas doenças autoimunes, muita gente tem dúvidas sobre elas. Você deveria fazer um post assim: reumatologista explica sobre ela. Reumatologista fala quando uma doença se torna crônica. Mais uma dúvida que as pessoas têm: será que minha doença já se tornou crônica? Quais são as características para uma doença crônica, principalmente aquelas ligadas à reumatologia? É interessante você falar. Agora nós vamos fazer posts, ideias de conteúdo que vão começar com como. Olha só, como é a consulta de um reumatologista? As pessoas têm essa dúvida. Como que é essa consulta? Como conhecer o reumatismo em crianças? Olha só, mais uma ideia de conteúdo. Como se deve tratar as doenças reumáticas? Como diagnosticar a febre reumática? A gente viu que muita gente está buscando isso aqui. Como identificar os primeiros sintomas da fibromialgia? Muita gente se autodiagnostica, né, pelo Dr. Google. Muita gente vai num PSF, por exemplo, e o médico ali, pela limitação, muitas vezes de exame, SUS, a gente sabe como que é, muitas vezes de tempo, ele faz um pré-diagnóstico: olha, muito provavelmente é uma fibromialgia, vamos ter que investigar. E essas pessoas estão em dúvida, elas vão buscar reumatologistas que falam sobre isso. E por que não você ser o reumatologista que mais fala sobre conteúdos que as pessoas já buscam? Outras dicas, nós vamos começar agora falando sobre dicas. Então, no primeiro momento a gente falou reumatologista fala, explica. Depois a gente falou como. Agora nós vamos usar o poder das dicas. Como assim? 3 dicas para retardar os efeitos das doenças degenerativas. Poxa, se eu tenho uma doença degenerativa e alguém publica um conteúdo desse, na hora eu vou querer ver. Dicas de saúde para evitar doenças no sistema imune. Também queria saber. 5 dicas para lidar com a artrose. Poxa, quem tem artrose sabe a dificuldade que tem. E aí, dicas que o reumatologista vai dar 5 ainda. Impossível de ignorar, né? Dica para diminuir a dor causada pelo reumatismo. Isso é forte. Dica para aumentar a saúde das suas articulações. Também é muito forte. Agora nós vamos fazer conteúdo falando, ao invés de dicas, nós vamos falar saiba, que você já vai explicar. Por exemplo, saiba quando se deve procurar um médico reumatologista. Muita gente tem dúvida. Ah, eu quero ir, mas será que está na hora ou não? Será que é agora? Você vai explicar. Saiba a principal causa da osteoartrite. Então você vai falar sobre a osteoartrite. Artrite, na verdade, qual que é a principal causa dessa doença?
Saiba como prevenir o reumatismo. Então, muita gente quer saber sobre isso. Saiba quais são os principais sintomas do lúpus. Muita gente procura sobre isso. Saiba como diferenciar, e essa é campeã, hein? Saiba como diferenciar a artrite da artrose. Então, você vai utilizar saiba. E por fim, para a gente fechar esses blocos de conteúdos, você vai falar agora sobre mitos. Coisas que as pessoas acreditam, mas que não passam de mitos e que não são verdades. Por exemplo, 3 mitos sobre alimentação versus gota. Então, quem tem gota, 3 mitos sobre a alimentação de quem tem gota. 4 mitos sobre a doença de lúpus. Principais mitos sobre as doenças reumáticas. Mitos sobre a fibromialgia. E, por fim, mitos que dificultam o diagnóstico das doenças reumáticas. Doutor, doutora, que é reumatologista, espero que você tenha gostado dessas dicas. É claro que se você não anotou e não teve tempo, assista esse vídeo de forma pausada e anota essas 25 dicas, que se você publicar elas no seu Instagram, com certeza ele fará mais sucesso do que outros assuntos. Por quê? Porque esses são os principais que o pessoal a gente vê que busca no geral, tá certo? Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos sobre esse, inclusive em dicas para reumatologista, sabe como que você faz para me ajudar? Clica aqui no botão curtir aqui abaixo para eu postar mais vídeos assim. Ficou com dúvida? Não vai embora com dúvida. Ah, não gostei do vídeo. É uma dúvida, doutor? Então calma. Escreve para mim sua dúvida que eu vou tirar aqui abaixo. E quer viver de consultório na reumatologia? Quer viver de consultório particular, viver confortavelmente? Tem um curso chamado Médico Celebridade que já ajudou muito o reumatologista a viver de consultório. E ele vai te ajudar. Conheça o Médico Celebridade. Ele é um curso que vai fazer com que você viva confortavelmente de consultório, e viver confortavelmente de consultório é uma decisão. E aí, reumatologista, você já se decidiu viver de consultório ou não? Até o próximo vídeo.